A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Jesus. Jesus é bom, né? Irmãos, eu quero ler com os irmãos 1 Samuel, capítulo de número 25. 1 Samuel, capítulo de número 25, a partir do versículo 32 ao versículo 35. 1 Samuel, que diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressasse e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz em tua casa. Vê aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Glória a Jesus. Eu quero, irmãos, aqui me ambientar aqui dentro e localizarmos. Creio que todos conhecem o capítulo de número 25 de 1 Samuel, aonde Davi está diante de uma situação, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre 3 decisões aqui, ou 3 atitudes que Davi deixa para nós, e ao final dela eu creio que tanto Davi aprendeu, e eu creio para nós que acompanhamos o texto, temos conhecimento dele, fica para nós também uma grande lição, se nós atentarmos para aprender aquilo que está escrito aqui. Primeiramente, Davi está aqui no deserto com algum exército dele, alguns homens com ele, fugido de Saul. Saul está à captura de Davi. E quando nós vemos o início do capítulo 25, a primeira situação em que eu quero falar é da primeira atitude de Davi aqui nesse capítulo. É que quando Davi tem uma oportunidade dentro de uma caverna, de cessar toda a sua luta, toda a sua expectativa, talvez acompanhado dos homens que o seguiam juntamente com ele, talvez de descansarmos, ir para casa. Eu não sei o quanto tempo Davi estava por ali, juntamente com os seus homens, e com certeza o texto em que eu li já deixa claro que Davi tem algumas necessidades lá no deserto. Então chegou a hora de Davi dar um basta na situação. É quando Davi tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, e somente ele entra na caverna e tira apenas um pedaço do manto, ou que seja, da veste de Saul. E pelo amanhecer, mas antes dele tirar, os parceiros que estavam com Davi, diz assim: olha a oportunidade, o Senhor te entregou o seu inimigo em suas mãos. E eu acho tão importante isso aqui, porque Davi age de uma forma tão bonita, e fica uma lição especial para nós, quando ele tem a oportunidade de cessar toda essa luta, essa distância de casa, a guerra, e talvez assumir
a sua posição. Davi já havia sido ungido a rei. E Davi somente tira um pedaço da veste de Saul e pela manhã ele mostra, ele prova ao rei que ele teve a oportunidade de fazer. E o seu testemunho diante daqueles homens que eu acompanhava, eu penso que é uma situação em que Davi encontrava um pouco difícil, porque todo mundo queria ver ao fim disso, e quando o seu líder que está à frente toma uma outra decisão, talvez cansativa, que era de cessar e voltar todo mundo, mas Davi tem outra decisão, e Davi tem o controle quando ele diz assim, bendito ao Senhor Deus, né? Davi percebeu que a vida de Saul não era questão de Davi. Longe de mim tirar a vida de um ungido do Senhor. Então, quando Davi ele toma essa atitude, mostra para o rei que ele teria a oportunidade de tirar a vida, Davi é um homem que ele tem total controle da situação. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, ele fala o seguinte, mesmo que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando a gente está ligado na presença de Deus, quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente está dependente de Deus em todo o passo da nossa vida, as nossas atitudes são completamente diferentes. Nós não agimos por nós, por impulso, por ira, ou por achar ou pela razão. Nós agimos de uma maneira, Deus nos dá entendimento para agirmos de uma maneira que glorifica a Deus. E que Deus sempre tem o melhor em todas as suas decisões ao nosso respeito. Então, Davi não teve confronto nenhum quando ele decide ali que a questão de Saul não era dele, mas sim de Deus. E ele tem o controle de não fazer nada com Saul. E para mim, irmãos, fica uma lição maravilhosa a respeito da atitude de Davi. E a gente vê que Davi estava trabalhando com sentimento, com coração em Deus. E quando a gente está com o coração em Deus, as coisas são diferentes, as nossas atitudes são diferentes de uma pessoa que vai agir completamente por si mesma. Mas no texto em que li, encontramos um Davi cheio de razão, cheio de fúria, cheio de ira, ele mesmo tomando a sua própria decisão. É porque Davi ficou furioso quando ele manda mensageiro a Nabal. E naquela época, ao mandar os mensageiros, era uma questão que Davi estava cumprimentando, e o dever de Nabal era dar-lhe alguma coisa, como ele tinha muito. A Bíblia diz que quando os mensageiros desceram até a fazenda de Nabal, Nabal estava tosqueando as ovelhas juntamente com seus funcionários. E Nabal não fez nenhuma questão de Davi, perguntando quem é esse homem. Quem é Davi, para que eu possa tirar do meu pão, da minha água, do meu vinho e servi-la a este homem? Ele tratou Davi com desprezo. Davi apenas ficou irritado porque os seus homens protegiam, era um lugar, segundo a cultura, segundo lugar, de muitos ladrões, que havia caso de roubo das ovelhas dos fazendeiros dali da época. Então, Davi, no período que quando a gente vê no texto a seguir, o funcionário de Nabal levando a notícia para Abigail, nós vamos ver o depoimento dele dizendo assim, olha, ele foi tão bom para nós quando nós estávamos no deserto, não deixou que nada acontecesse com as nossas ovelhas, conosco, ele nos protegeu o tempo todo.
Então, irmãos, Davi aqui é um outro Davi diante da resposta em que ele recebeu de Nabal. Davi, ele acha por direito de exterminar Nabal com tudo que ele tinha. Ele já tinha tomado a decisão que até o amanhecer do dia não ia ficar nenhuma criança. Aqui está um homem, irmãos, que ele, ao início do capítulo 25, ele parece que está com seu coração ligado a Deus. Ele está temente a Deus. E ele faz uma coisa tão linda e deixa um exemplo tão maravilhoso para quem o acompanhava. Aqui Davi já toma decisão por si próprio. Davi sente furioso, rejeitado, desprezado com a atitude de Nabal, e ele por si próprio, ele toma uma decisão de acabar com a situação. Ou que seja, quantas pessoas inocentes iam ali naquele dia, até o amanhecer, morrer, sem saber por que estava morrendo. O ponto que eu quero dizer é que quando nós tomamos atitude fora da direção de Deus, nós vamos causar uma tragédia para alguém e para nós mesmos. Mas quando nós deixamos que Deus faça as coisas por nós, Deus sempre trabalha com perfeição ao nosso favor. Imagine, irmão, o que ia acontecer com aquelas crianças, com os funcionários que não tinham nada a ver, com a arrogância de seu patrão, e Davi achou por direito agir. Muitas vezes, quando nós agimos assim, nós esquecemos da soberania de Deus. Deus, ele sempre está perto de nós. Imagine, irmãos, ou até pensamos que não, mas sim, Deus está sempre presente, porque Ele é um Deus presente. Ainda talvez Ele não vai agir ao meu favor no momento em que eu quero, em que eu preciso, mas é preciso de ter a consciência que Ele está por perto. E se nós dar prioridade para Ele fazer alguma coisa, nós não vamos se decepcionar, porque Deus, Ele é um Deus presente. Muitas vezes, irmãos, o desespero na nossa vida faz nós fazermos coisas distante de Deus e sofrer. Imagina os discípulos que estavam ali, já pescando a noite inteira, e não havia apanhado nada. Eles iam voltar para casa sem nada. Mas Jesus estava longe? Jesus não estava. Ele apareceu e disse, joga do outro lado. Talvez a nossa bênção está tão pertinho, está do nosso lado, e nós não conseguimos perceber a presença de Deus ou esperar que Deus faça alguma coisa ao nosso favor. E aí nós vamos causar tristeza para o nosso coração, para as outras pessoas. Nós causamos mau testemunho porque nós não esperamos o momento de Deus. Nós não entregamos na mão dele. E Davi, ele acha por direito de fazer o que seja uma chacina na casa, na fazenda de Nabal, exterminar todo o povo, tudo que ele tinha, porque ele se sentiu confrontado com Nabal. E ele havia Davi algum direito de fazer isto, só porque ele tinha protegido as ovelhas. Muitas vezes não recebemos, irmãos, aquilo que nós atribuímos às pessoas. E nem devemos esperar de alguém atitude como nós iremos. Mas o que é mais bonito é quando nós fazemos alguma coisa voltado com o sentimento de Cristo em nossa vida. Não importa o que o outro vai fazer, não importa a resposta, a atitude que ele vai fazer, o nosso dever é fazermos, aleluia, com o coração voltado para Deus e convicção que nós estamos fazendo aquilo que Deus faria, aquilo que Jesus faria. Muitas vezes nós não perguntamos: se Jesus estivesse aqui, como ele agia? Se Jesus estivesse no meu lugar, qual é a atitude de Jesus? Com certeza era muito diferente
da atitude que nós, às vezes, tomamos em direção à nossa vida, o que passamos. E Davi, quando aquela mulher... Isso aqui, irmãos, para quem fala, para quem prega, é um texto tão maravilhoso, porque quando nós vemos a atitude do servo anônimo na Bíblia, nesse texto, em que não fala nem o nome dele, mas que ele tem uma atitude linda de ir até Abigail e passar a situação. E a atitude dessa mulher vale a pena ficar por uma outra mensagem, porque é linda a atitude, né, pastor Bruno, irmão Tiago, irmão Carlinho? Que coisa linda isso. Vale a pena separar e trazer uma outra mensagem a respeito disso, mas aquela mulher, ela age de uma sabedoria tão grande, indo ao encontro de Davi. E quando ela chega ali com tudo que ela achava que ele precisava, e que era aquilo mesmo que ele queria e precisava, Davi, ele sente temente, ele sente desmoronado com aquela atitude, e ele glorifica a Deus por atitude daquela mulher, e ao seu encontro, e ele disse, bendito ao Senhor, que compadeceu, ou que tocou no coração dela, daquela atitude de um encontro, uma tragédia ia acontecer, mas Davi viu que Deus o protegeu a ele de sujar as suas mãos com sangue. Aleluia! Aquela atitude sábia dela impediu a morte do seu marido e dos demais que estavam na propriedade. E Davi pôde perceber que um homem longe de Deus, com atitude de si próprio, ele só erra, ele só faz coisa errada. Mas quando ele está diante daquela situação, ele glorifica a Deus. Houve tempo dele perceber. E o que nós temos de fazer, talvez, alguma atitude nossa, nós não vamos ter a mesma chance de Davi, de perceber, oh, Deus me deu um grande livramento, porque nós pensamos e agindo tão rápido, que não dá tempo de Deus interferir na nossa causa. E é tão bonito quando nós vemos que a Bíblia diz que depois dessa atitude, aquela mulher volta para casa, Davi volta com os seus homens, já decidido, encerrado por ali. Ele viu a ação, a intervenção de Deus entre Davi, entre o pessoal que ia morrer, e ele volta para casa, e ela também. E a Bíblia diz que após 10 dias, Nabal é ferido. Deus feriu somente a Nabal. Deus sabe como trabalhar na nossa vida. Deus trabalha perfeito quando nós deixamos para Ele tomar as suas decisões. Quantas pessoas iam morrer inocentes por atitude de um homem ou de outro homem, que é Davi? O que Davi ia destruir, o que Davi ia fazer, mas Deus foi no ponto. Deus achou injustiça na Nabal e Deus fez a sua justiça perfeita da maneira que ele entendeu e não precisou de derramar sangue, não precisou de grande tragédia, porque Deus sabe como ele trabalhar. Então, voltando lá no início do capítulo, eu acho tão lindo a atitude de Davi, quando a gente está ligado nas coisas de Deus, quando nós não deixamos a ira invadir o nosso coração, nem tomar direção na nossa mente, mas que nós temos a capacidade dada por Deus para nós tomarmos as nossas decisões. Foi tão bonito a atitude de Davi no início, e também depois Davi reconhece, talvez ele falou, meu Deus, ai, quanta besteira eu ia fazer, por decisões, por ira, por achar que tem direito, por achar que tem alguma razão. E Deus não está longe de nós, irmãos. Deus está presente todo o tempo,
perto de nós. Nós muitas vezes não queremos nem enxergar ou nem queremos pedir ajuda. É certo que tem atitude em nossa vida, direções que nós tomamos, que talvez nós achamos que não precisamos de Deus. Nós nem pedimos opinião a Ele. E é nesse momento que nós erramos. Nós não enxergamos nada, ou que está atrás dessa parede, ou na curva ali. Deus vê todas as coisas. E nós achamos que nós somos bons. Não precisa de Deus. Já vem na mente, está certo, vou decidir. E aonde nós entramos por caminhos errados e que não tem mais volta. Deus, eu volto a falar, Deus está presente todo o tempo. E nós precisamos de dar tempo para Ele tomar as decisões dEle. Não é no momento que eu quero, mas eu tenho que ter a confiança de esperarmos nele. Irmãos, a cada momento que nós vivemos, nós temos que aprender alguma coisa da parte de Deus. Será que vale a pena nós não aprendermos com a palavra de Deus as lições que ficam para nós? Se nós não aprendermos, nós vamos continuar decepcionando, sendo decepcionado, pecando, errando todo o tempo. Mas nós temos que aprender, a vida nos dá a oportunidade de fazer algo melhor. E dentro desse texto, dessa passagem, nós vemos que nós possamos cessar os nossos erros, aprender a fazer a coisa correta, esperando em Deus. Senão não vale a pena ser crente. Aleluia! Nós temos que depositar confiança em nosso Deus e saber esperar nele. Mas o que é mais bonito, o homem que deixa duas atitudes no capítulo de número 25. A primeira eu acho lindo, a outra ele mesmo percebe a tragédia que ele ia fazer, mas o que é mais bonito, ele aprendeu. Ele aprendeu a lição, irmãos. Ele aprendeu a lição. E a gente vê que Davi aprende a lição. Poucos dias o pastor Bruno fez uma propaganda dizendo que não é bem direta, né, da Bíblia. Tem uma Bíblia aqui. E eu li o texto na versão dela. E no capítulo de número 40... todo mundo conhece o capítulo de número 40, quando diz: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu e inclinou para mim. Né? O Salmo 40 começa por aí. E a minha versão aqui diz: esperei com paciência no Senhor. Lá está assim: esperei, 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 esperei. Sabe que, irmãos, como a gente vê que Davi aprendeu a lição, é porque lá no Salmo 40 ele está dizendo: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e ele inclinou para mim. Né? Sabe, pegando a versão da outra Bíblia, quando ele está dizendo esperei, 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 parece dar a entender, pastor Bruno, que ele não vai parar de dizer eu esperei, esperei e esperei. Sabe, irmão, quando Davi passa isso no Salmo 40, quando Davi está falando ali da espera com paciência, parece que foi um longo tempo, não foi assim, instantâneo, não. A luta dele, o abismo, a beira do abismo que ele se encontrava, ele esperou. Mas o que é mais bonito ele dizer, ele inclinou para mim. Aqui, pastor Bruno, eu posso perceber que Deus ele demorou a atender a Davi. Mas se ele tivesse de esperar, 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 ele iria esperar.
E se Deus não atentasse para ele, cessaria a vida dele esperando por Deus. Sabe por quê que ele ia esperar? É porque ele sabe que Deus faz o perfeito. Ei, há um aprendizado, há um crescimento aí. Se você perceber, o homem que lá faz uma atitude bonita no início do capítulo 25, e depois ele ali no encontro na decisão de Nabal, é outro. Mas ele agora sabe que vale a pena esperar, ou que seja, ele aprendeu, irmão. Ele cresceu. Outra, se tivesse de cessar a minha vida, esperando, eu esperaria nele. Eu esperaria, porque o que ele faz é perfeito. Mas ele teve a oportunidade de testemunhar. Ele inclinou para mim. Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Olha, irmão, que é tão bonito, irmão Tiago, é que ele não somente afastou ele do perigo ali que estava, não. Ele pegou ele, tirou para fora, longe do abismo. Dá para você entender? Dá para entender, irmãos? Não é como a gente pega uma criança e fala assim, ó, esse degrau aí é alto, afasta um pouco. Não, a gente pega ele no colo e leva para o mais lugar seguro, nos braços de seu pai ali, e fala, ó, estava à beira de um perigo, e ali não pode ficar. Essa é a atitude de Deus. Davi está falando, ele me tirou-me, tirar para fora. E o que ele fez? Ele colocou num lugar seguro. Aleluia! E parou aí? Não parou, não. Não parou. Colocou-me num lugar seguro. O que Deus fez mais? Ele firmou os meus passos, irmãos. Porque quem está à beira do abismo, ele está cambaleando. Ele está próximo aí. Aleluia! Deus tirou para fora. Firmou os passos. E o que parou por aí? Não para. Ele colocou um novo cântico na minha boca. Todos o virão e temerão e saber que Ele é Deus. A gente precisa de aprender. Não precisa, pastor Bruno? Oportunidade gloriosa que Deus nos dá. De aprender, irmão. Nós não podemos ficar parados, não. Nós devemos crescer, confiar no nosso Deus, que Ele pode fazer, aleluia. Ele é Deus, irmãos, e nós somos nós. Não somos nada, somos inteiramente dependentes dEle. Nós temos um Deus todo-poderoso. E às vezes nós não damos lugar para Ele fazer nada. Nós achamos que são muita coisa. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Talvez você entrou aqui nessa noite desiludido. Deus não vai resolver o meu problema. E Ele está vendo tudo. O senhor está esperando deixar que Deus faça alguma coisa. Que você faça alguma coisa. Ele está aí para fazer. Porque Ele faz perfeito. Um hino, um louvor. Aleluia, muitos o verão e temerão e saberão que o Senhor é Deus. Ele faz perfeito, Ele espera, irmão Tiago, irmão Carlinhos, o nosso testemunho. E lá no versículo 10 ainda do Salmo 40, ele vai prosseguindo no texto dizendo, eu não escondi a sua bondade e benignidade. Eu não escondi da grande congregação, aleluia, o que Ele fez. Precisamos de contar para este mundo desiludido, que está perecendo, que existe um Deus acima de todas as coisas, que está presente todo o tempo. Só precisamos de nós atentarmos para Ele e deixar Ele fazer a coisa perfeita em nossa vida. Um hino de louvor a Deus. Só quem pode cantar este hino
é quem espera por Ele. Se a gente não esperar, não tem louvor, não tem alegria, não tem testemunho. Eu não escondi, Davi está dizendo, eu não escondi da grande congregação aquilo que Ele fez. Ele é perfeito. Eu quero encerrar aqui, louvando a Deus com a minha família. Para encerrar, vamos louvar a Deus. E você pode ficar de pé junto conosco, adorar a Deus, por esse Deus tão precioso que nós temos. Ele veio, Ele entrou aqui, Ele está aqui vendo, assistindo isso, esperando de você alguma coisa. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Aleluia, vale a pena esperarmos com paciência. Deus vai resolver a nossa causa. Eu não sei o dia nem a hora, mas Ele chega para tirarmos, para fazermos, para realizar em nossa vida. Só quem crê, adora Ele. Levanta sua mão e adora Ele, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Glória a Jesus.